Pensa comigo por alguns segundos. Imagina entrar em campo sabendo que qualquer erro, qualquer vacilo pode ser fatal. Não porque seu time é ruim, mas porque do outro lado tem um adversário que assusta. Um time que muda o clima do estádio só de entrar. Que faz jogadores experientes errar passes simples. Que fazem gigantes jogarem travados. E vou te contar uma coisa, esses times existiram. E por um período curto, eles ficaram imparáveis. Eles bateram de frente com clubes históricos, calaram estádios lendários, ganharam respeito no mundo inteiro. Mas o futebol, cara, o futebol é cruel. E hoje, muitos desses times que metiam muito medo, não metem mais medo em ninguém. Alguns caíram, alguns quebraram, alguns simplesmente desapareceram. Então hoje nesse vídeo vamos relembrar times que assustaram o mundo, mas simplesmente sumiram no topo do futebol. E essas histórias explicam muito bem por que chegar no auge é tão difícil. Só que se manter lá é quase impossível. Deportivo La Coruña. Se você assistia futebol no fim dos anos 90, você tinha medo de jogar com o Deportivo La Coruña. Principalmente se o jogo fosse no Riazor, o estádio do Deportivo. Aquele estádio não era só a casa do Deportivo. Era uma armadilha onde gigantes sofriam muito. O Real Madrid sofria ali, o Barcelona sofria ali. E tipo assim, não era sorte, era um time que foi extremamente bem montado. Muito organizado, muito competitivo. E na temporada 99-2000, eles simplesmente chocaram a Espanha inteira. O Deportivo foi campeão espanhol. Eles quebraram um domínio que pareciam eternos de Real Madrid e Barcelona. E aquele título não veio por acaso, aquele time era extremamente forte. Tinha Djalminha, um camisa 10 genial, irreverente, capaz de decidir um jogo grande sozinho. Tinha Mauro Silva, experiência pura, equilíbrio, liderança dentro e fora de campo. E tinha Rui Mackay, um atacante frio, que não precisava de duas chances para marcar o gol. Mas foi na Champions League que o Deportivo entrou de vez para a história do futebol. Quartas de finais contra o Milan, no jogo de ida. Derrota pesadíssima por 4-1. Nisso todo mundo achou que tinha acabado, que era impossível, mas no jogo de volta no Riazor veio inacreditável, simplesmente 4-0 pro Deportivo. Uma das maiores viradas da história da Champions League. O mundo inteiro parou pra assistir aquilo. Naquele momento o Deportivo assustava qualquer um, só que o problema veio depois. O sucesso não veio acompanhado de uma estrutura, a gestão foi muito ruim. As dívidas começaram a aparecer, jogadores importantes começaram a sair, e o elenco foi enfraquecendo ano após ano. E o time que batia gigantes começou a perder força. E em poucos anos, o Deportivo saiu do topo do futebol europeu e entrou num caminho sem volta. Hoje, aquele time que fazia o mundo tremer, vive apenas em memórias de quem viu. E eu que nasci em 2004 não vi esse time, mas pelo jeito foi extremamente histórico e muito foda de assistir. Mas infelizmente eu não consegui assistir, né, só pela internet e tal. Mas eu queria ter visto aí o Deportivo jogando no Riazor. Pelo jeito aqui, velho, cê é louco, foi muito foda. Mônaco 16-17. O futuro que assustou a Europa. O Mônaco de 2016-17 não parecia um time comum. Parecia um aviso que o futuro do futebol chegou bem mais cedo. Era um time jovem, rápido, intenso, completamente sem medo. Eles não respeitavam nenhuma camisa, não respeitavam o estádio, jogava pra frente com qualquer adversário. Na Ligue 1, o Mônaco fez algo impensável. Quebrou o domínio bilionário do PSG. Foi campeão francês jogando futebol ofensivo, marcando gols com frequências. Mas foi na Champions League também que o mundo começou a olhar com atenção. Aquele time não se escondia, ia pra cima, atacava e aceitava o risco. No elenco tinha um garoto de 18 anos chamado Kylian Mbappé. Explosivo, frio, decisivo. Zagueiros experientes simplesmente não conseguiam acompanhar o garoto. Tinha Bernardo Silva, cérebro do time. Tinha Fabinho dominando o meio campo, equilibrando tudo. E tinha Lemar, Bakayoko, um elenco jovem, mas extremamente maduro. Nas oitavas de final da Champions, o Mônaco encarou simplesmente Manchester City de Pep Guardiola. Dois jogos malucos, cheios de gols. Eu tenho certeza que se você assistiu a Champions naquela época, você lembra desse jogo. E o Mônaco passou, eliminou um dos favoritos desse título. Depois veio o Borussia Dortmund, mais uma classificação, mais uma prova de que aquilo não era sorte. O Mônaco chegou numa semifinal de Champions League sem medo de ninguém. Todo mundo pensou a mesma coisa, esse time vai dominar a Europa. Mas não foi o que aconteceu, não dominou, esse time virou uma vitrine. O clube vendeu praticamente todo o elenco. Mbappé saiu, Bernardo Silva saiu, Fabinho saiu, e a identidade foi embora junto. Sem continuidade, sem projeto a longo prazo, o time que assustava a Europa sumiu tão rápido quanto apareceu. Ajax, o sonho que acabou no último segundo. O Ajax de 2019 fez algo que parecia impossível no futebol moderno. Ele fez o mundo voltar a acreditar no futebol bonito, no futebol ofensivo, no futebol sem medo. Era um time jovem, técnico, leve e absurdamente corajoso. Não importava o adversário, não importava o estádio, o Ajax jogava do mesmo jeito pra ganhar. No meio-campo, Frank de Jong mandava no ritmo do jogo. Jogava com a cabeça erguida, saía da pressão com facilidade. Na defesa, De Ligt com apenas
19 anos, liderava como veterano. Na frente, Ziyech decidia jogos grandes com naturalidade. E na Champions League, o Ajax chocou a Europa. Nas oitavas de final, foram ao Santiago Bernabéu e simplesmente atropelaram o Real Madrid. Um 4-1 histórico, sem medo, sem respeito. E eu já tava me esquecendo, né? Não tinha como eu deixar de citar David Neres. Na época tava jogando uma bola absurda também. E depois veio a Juventus de Cristiano Ronaldo, que na época o Cristiano tava jogando muito. Acabou de vir de um hat-trick contra o Atlético de Madrid. Mais uma camisa pesada, mais um gigante e mais uma eliminação. O Ajax estava nas semifinais da Champions League e jogando melhor que todo mundo. O sonho era real. Contra o Tottenham, jogo de ida, vitória fora de casa. Na volta em Amsterdã, na Holanda, o Ajax abriu vantagem, tudo parecia controlado. O estádio já comemorava, mas o futebol não avisa. No segundo tempo, o Lucas Moura marcou um, depois marcou o segundo. E no último segundo do jogo, veio o terceiro dele. Hat-trick de Lucas Moura. A bola chegou na área, Lucas! Ali não morreu só uma classificação, morreu um projeto inteiro. Logo depois veio o desmanche. De Jong foi vendido, De Ligt saiu, o treinador também foi embora. E aquele Ajax que assustava o mundo nunca mais voltou no mesmo nível. E falar a verdade pra vocês, eu achei que o Ajax ia ganhar aquela Champions, viu? Achei que ia bater no Tottenham, chegar na final, né? Já que deixaram chegar, eu achei que o Ajax ia bater no Liverpool. Pelo menos ia ser um jogão, né? Mas o roteiro do futebol não deixou isso acontecer. Leicester City. Em 2015, o Leicester City, ou Leicester City, não sei como vocês preferem, era um time comum. Na verdade, era um time desacreditado e o objetivo era simples, não cair. Ninguém falava em título, ninguém levava aquele time a sério, mas algo começou a acontecer, jogo após jogo, vitória após vitória, e o improvável começou a virar realidade. Jamie Vardy viveu a melhor fase da vida dele. Marcava em um jogo, depois em outro, parecia imparável. Mahrez jogava como se estivesse no modo fácil, driblava, decidia, chamava a responsabilidade. E no meio de tudo isso tinha N'Golo Kanté, um jogador que parecia estar em todos os lugares do campo, roubava bolas, cobria espaço e fazia o trabalho sujo que ninguém via. O Leicester na época não tinha estrelas midiáticas, mas tinha um coletivo absurdo, um time organizado, intenso, que sabia exatamente o que fazer. E contra tudo e contra todos, o Leicester foi campeão da Premier League, uma das maiores da história do esporte. O mundo inteiro parou pra assistir. Na temporada seguinte, o Leicester foi pra Champions League e surpreendeu de novo, foi pras quartas de final da competição e mostrou que não era apenas sorte. Mas manter o impossível é quase inviável. Kanté saiu, o elenco foi enfraquecendo, a magia foi acabando, o Leicester depois virou um time comum, competitivo, mas sem aquele medo que causava. O time que chocou o mundo virou uma exceção histórica. Um milagre que o futebol não conseguiu repetir. E pra vocês terem uma noção, agora no momento que eu tô gravando, o Leicester tá simplesmente em 8º lugar da segunda divisão da Inglaterra, na Championship. E eles têm 21 jogos e apenas 31 pontos. Um time que em 2016 foi campeão da Premier League, hoje em dia, 2025, estão na segunda divisão. E tipo assim, nem classificando pra Premier League, nem brigando pelo título, pelo topo. O tal do futebol. Chile, a seleção que virou pesadelo. Entre 2014 e 2016, enfrentar o Chile era um pesadelo. Não importava se era amistoso, eliminatórias, final. O Chile não respeitava ninguém, jogava em cima, marcava forte, corria o jogo inteiro. Era intensidade pura. Aquela seleção tinha identidade, tinha alma. No meio-campo, Arturo Vidal comandava tudo. Jogava como líder, como guerreiro. Alexis Sanches era o desequilíbrio, partia pra cima e decidia jogos grandes. Na defesa, Medel batia de frente com qualquer camisa pesada. E tinha um detalhe importante, o Chile não sentia pressão, jogavam finais aí como se fossem jogos comuns. Na Copa América de 2015, em casa, o Chile venceu a Argentina nos pênaltis. Messi perdeu o título, o psicológico argentino quebrou. Um ano depois, na Copa América Centenário, a história se repetiu. Mais uma final, mais uma vitória contra a Argentina nos pênaltis, 2 finais, 2 títulos. Que aliás foi aquela final que o Messi isolou o pênalti, que virou piada aí, virou meme, chamando ele de pipoqueiro, que ele não queria ter título com a Argentina, blá blá. E depois o Messi calou a boca de todo mundo e aconteceu o que aconteceu. Mas o respeito no Chile virou medo. Durante aquele período, o Chile era uma das seleções mais temidas do mundo. Mas o tempo passou e o problema apareceu. Não houve renovação, a mesma geração continuou. Os jogadores envelheceram, o ritmo caiu, a intensidade sumiu. O Chile ficou de fora da Copa do Mundo de 2018, depois ficou fora de novo da Copa do Mundo de 2022. E pra Copa de 2026, finalmente... Não, pior ainda. O Chile ficou na lanterna das eliminatórias da América do Sul, com apenas 11 pontos em 18 jogos. E
mais uma vez, pela terceira vez seguida, Chile está fora da Copa do Mundo. E hoje o que resta pro Chile, pelo menos por enquanto, é a memória. São Caetano 2002. O São Caetano é uma das histórias mais inacreditáveis do futebol brasileiro, porque esse time não assustou o mundo por tradição, assustou o mundo por organização, por coragem, por futebol jogado. No início dos anos 2000, o São Caetano saiu do nada, um clube pequeno, sem torcida gigantesca, sem mídia, mas extremamente competitivo. Em 2000, o São Caetano fez algo surreal, chegou à final do Brasileirão, que na época o Brasileirão ia pra fase mata-mata e tinha final. Ele não ganhou, mas ali o Brasil percebeu que aquele não era um time normal, era organizado, compacto, frio, parecia europeu jogando no Brasil. Então calma lá, eu acho que talvez tenham forçado um pouquinho a barra. Ou não, sei lá. Vai da opinião de cada um. O São Caetano não tinha aquele craque que você olha, mano, esse cara aí é muito craque. Só que ele tinha um sistema, um time fechado, uma defesa sólida, meio campo forte e uma mentalidade absurda. Não tinha estrelismo, tinha disciplina. Chega 2002 e o São Caetano entra na Libertadores. E ali começa o pesadelo pros gigantes. O azulão eliminava adversários tradicionais, jogando fora de casa, sem medo. E cresce jogo após jogo. A imprensa começa a se perguntar, esse time vai até onde? E a resposta veio, simplesmente até a final de Libertadores, São Caetano contra Olímpia, o time pequeno do Brasil contra um dos gigantes do continente. O primeiro jogo é equilibrado, no segundo, o jogo vai pros pênaltis. E ali, o sonho acaba. O Olímpia vence. O São Caetano fica a um pé de ser campeão da América. Cara, imagina que bizarro o São Caetano ser campeão da Libertadores. Nossa, ia ser muito foda. Hoje, muita gente nem acredita que esse time já esteve a um pênalti do topo da América. Eu lembro até hoje, quando eu olho nesse escudo do São Caetano, não sei porquê, mas eu me lembro do Bomba Pet quando eu jogava na infância. E rapaziada, eu tava fazendo umas pesquisas aqui do São Caetano e aparentemente ele ainda ganhou o Paulistão em 2004. Isso é louco, velho. Esse time aí foi incrível. Só que hoje em dia, São Caetano se encontra lá embaixo. Eu tava dando uma olhada aqui e eles estão na Série A4 do Campeonato Paulista, que nesse ano eles disputou a última divisão do Paulistão. E no Brasileirão eles não estão nem na A, nem na B, nem na C, nem na D. Aparentemente ele não tem calendário nacional e não participou do Brasileirão em 2025. E aparentemente para 2026 o São Caetano tá confirmado para disputar novamente o Campeonato Paulista Série A4. Ou seja, eles não classificou para Série A3. Pelo que eu tô vendo aqui, não vai disputar Brasileirão de novo e vai focar aí no estadual, né? Que aconteceu com o São Caetano. Todas essas histórias tinham algo em comum. Nenhum desses times eram fracos, nenhum chegou ao topo por acaso. Todos assustaram o mundo porque fizeram tudo certo, só que por um período. Só que o futebol não é feito só de talentos, é feito de planejamento, de continuidade, de decisões certas fora de campo. O problema é que no futebol o topo é temporário. Chegar lá em cima é super difícil, mas se manter é brutal. Quando a gestão falha, quando o elenco não é renovado, quando o sucesso vira vitrine, o fim é sempre o mesmo. O time perde identidade, perde força e some. E agora eu te faço uma pergunta: qual time que te dava medo, só que hoje em dia não mete medo em mais ninguém? Aquele time que você odiava ver seu time enfrentar, que você torcia pra não cair no mesmo grupo que seu time. Comenta aqui embaixo que eu vou estar lendo todos os comentários e eu quero ver se o seu medo é o mesmo que o meu. E se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, porque isso aqui ajuda demais o canal. Então muito obrigado, você que tá gostando do conteúdo, tamo junto demais. Então é isso, eu vou nessa, tamo junto rapaziada, e não se esqueçam que no futebol um erro é tudo que basta pra sumir.